Olá, bom dia para você, começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída, esse espaço diário aqui na sua TV, na nossa programação, para você ficar por dentro das principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria ter a sua companhia, a sua audiência. Estamos aqui mais uma vez no terceiro dia de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, direto do Santuário Nacional de Aparecida, aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, levando para você aí de casa muita informação, muitas explicações também sobre o que é conversado aqui entre todos os participantes da Assembleia, sobretudo os centenas de bispos da Igreja no Brasil que estão reunidos aqui na capital mariana da fé. E esse encontro, ele é muito especial porque ele tem a participação de quase todo o nosso episcopado e muitas vezes a participação também de representantes na Igreja de outros lugares no mundo. É o caso desse ano, né? A gente já trouxe aqui no começo da nossa participação ao longo dessa semana a fala do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e hoje a gente traz uma entrevista exclusiva também na nossa equipe de reportagem, que falou com Dom Lizardo Herrera, ele que é secretário-geral do CELAM, e Dom Lizardo falou um pouco com a gente sobre as semelhanças nos desafios e nas realidades da Igreja no Brasil e também da Igreja em todo o nosso continente. Vamos conferir. Son muy parecidas, muy parecidas. Tenemos nuestras preocupaciones en el tema social, la corrupción, ¿no? Los partidos democráticos no están bien, ¿no? La migración, la preocupación del cuidado de la casa común, migración, trata de personas, narcotráfico. Estas cosas son comunes. Pero a eso son nuestros desafíos como iglesia en este tiempo para responder desde el discernimiento, desde regresar a nuestras fuentes, la palabra de Dios, la Eucaristía, los sacramentos, ¿no? Queremos renovarnos para poder responder a lo que nos está pidiendo la Iglesia hoy en América Latina y el Caribe. E a gente segue falando sobre essas realidades, alguns desses desafios do trabalho da Igreja aqui no Brasil, com uma participação especial aqui no nosso programa e trazendo um rosto que o pessoal de casa já deve ter visto, inclusive às sextas-feiras aqui no nosso programa, porque está aqui comigo o Padre Dário Bossi, missionário comboniano, que participa, colabora com o nosso programa tantas vezes através do Observatório da Comunicação Religiosa, e hoje tenho a alegria de conversar pessoalmente, presencialmente com o senhor aqui. Padre, sua bênção, obrigado por participar do programa com a gente. Obrigado, Guilherme, é uma honra, um prazer estar aqui, saudações a todos que assistem o Igreja em Saída. Estamos no dia certo, né, na sexta-feira, mas é muito bonito ao vivo, né, poder se encontrar e falar de nossas experiências. Padre, queria justamente então tocar nesse assunto, né? O senhor, tantas vezes ao longo da nossa programação no Igreja em Saída, dos nossos programas na TV Aparecida, o senhor fala do trabalho social da Igreja. O senhor está como assessor na comissão sócio-transformadora, e aí eu queria que o senhor trouxesse essa reflexão a partir do que está sendo conversado aqui na Assembleia. Quais são os principais desafios, as realidades mais difíceis, digamos assim, quando a gente fala desse trabalho da Igreja junto ao povo que mais sofre? Olha, a dimensão socio-transformadora quer dizer se preocupar com tudo aquilo que faz parte da história e da vida humana e da vida do planeta, sem esquecer a dimensão ambiental, é um compromisso grande da Igreja. A gente aprende isso pela Bíblia, pela missão de Jesus, pelo ensinamento da Igreja, e aqui na Assembleia estamos traduzindo isso em ações. Por exemplo, a Assembleia começou com um retiro. E no retiro, o cardeal Parolin nos ajudou já a compreender que a missão da Igreja não pode se separar da defesa incondicional da vida em todas as suas formas. Depois, agora mesmo, hoje, estamos fazendo a análise da conjuntura social, política, ambiental, econômica do país. Quer dizer, a Igreja não é um mundo à parte, fechado, sabe, no templo, que se desinteressa com a realidade do mundo. Ao contrário, o Papa Francisco sempre fala Igreja em Saída, que é o nome do programa de vocês. Quer dizer, a Igreja é a Igreja quando está fora de si. E é por isso que aqui na Assembleia a gente quer dizer qual é a missão da Igreja na sua saída. E aí entra o papel da Comissão Sociotransformadora. Nós coordenamos quase 30 pastorais sociais e ambientais, né?
são pastorais do campo, como, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, Pastoral Indígena, a Pastoral dos Pescadores, pastorais mais urbanas, como a pastoral carcerária, a pastoral do menor, da criança, todo o tema da saúde, a pastoral da AIDS, a pastoral da pessoa idosa, a própria pastoral da saúde, que visita as pessoas nos hospitais, que busca prevenção. Enfim, temos uma grande variedade. E todo o tema, estava esquecendo, da migração, da mobilidade humana, que é outro grande desafio, né? Então, é bonito dizer, a igreja está presente em todas essas realidades, trazendo uma mensagem, que é a mensagem de Jesus, que é a mensagem de quem se preocupa como transformar essa realidade à medida do reino de Deus. Padre, e o senhor falou desse chamado do Papa Francisco, né, através, por exemplo, desses exemplos, para que sejamos uma igreja verdadeiramente em saída. Ainda a gente encontra alguns exemplos né, nós, enquanto leigos, por exemplo, esperando essa ação apenas da igreja, do padre da minha comunidade, ou apenas dos coordenadores de pastorais. Me corrija se eu estiver enganado, mas então, se esse chamado é para todos, o engajamento nesses trabalhos precisam ser de todos nós, né? Ótima pergunta. De fato, os próprios bispos reconhecem isso, nesses dias estamos comentando isso. A força das leigas e dos leigos do Brasil é incrível e, sobretudo, se traduz nessa missão. Inclusive, os documentos da igreja resgatam isso. O papel do leigo e da leiga, a sua própria missão, é exatamente estar inserido na sociedade e contagiar a sociedade com o sabor do Evangelho, né? Então, quem traduz, quem encarna o Evangelho na sociedade, muito mais que um padre, um bispo, são os leigos e as leigas. E não é um acaso que as pastorais sociais de que eu te falei são todas protagonizadas, coordenadas, mobilizadas pelos leigos, né? Então, aqui entra o rosto plural, vivo, participativo da igreja leiga. Aqui na Assembleia também tem leigos, sabe? Isso é bonito. Tem oficialmente, né, a coordenação do Conselho Nacional dos Leigos do Brasil, mas tem também a Comissão de Justiça e Paz, que é coordenada e representada por leigos, né? Tem tem os representantes dos cursos de formação política, o Cefep, né, que está envolvendo muitos leigos, e agora neste ano temos um projeto interessantíssimo que é o Mutirão pela Democracia, né, que em vista das eleições municipais tenta resgatar o papel dos leigos e leigas como eleitores e também como possíveis pessoas que entram na política ativa, representando a missão cristã também nesse campo, que é um dos campos da igreja. Então, assim, a missão do leigo é de beijar as mãos, sabe? Honrar mesmo, é porque são eles que fazem e constroem a igreja do dia a dia. Padre, e já que a gente falou que o senhor, tantas vezes, o senhor e os outros membros e membros do Observatório da Comunicação Religiosa participam às sextas com a gente, trazem contribuições muito valiosas no que diz respeito a esse olhar para a comunicação, e a gente percebe hoje em dia, né, acho que está evidente para todo mundo que a comunicação, ela não está mais só com a TV Aparecida, com as emissoras religiosas, com os grandes grupos, né? A comunicação, vocês tantas vezes nos lembram disso, ela está nas redes sociais, ela está na minha mensagem. Por que é importante a gente, então, também ter esse cuidado, principalmente quando a gente fala do trabalho social da igreja, né? Tem muita desinformação por aí. É importante também todo o povo de Deus estar atento como os meios de comunicação estão transmitindo isso? Sem dúvida, porque hoje a comunicação é como se representasse um mundo paralelo ao mundo físico em que a gente está, né? Muito do nosso tempo é passado, por exemplo, nas redes sociais, no computador, no celular, né? A gente como que coexiste, né? Na relação direta e física, mas também nessas relações virtuais, né? É um aeropago, diz o Papa, é um espaço que precisamos evangelizar. Agora, é um mundo também que é muito manipulado, né? Então, dependendo do tipo de comunicação que eu recebo e que eu transmito, eu posso ser cúmplice também de um modo de ver a sociedade, de construir a sociedade que não é cristão, que se baseia na mentira, na calúnia, na arrogância, na violência. Eu posso ser cristão também na medida em que eu comunico de uma forma transparente, honesta, fundamentada, que não se deixa enganar por ideologias, que busca quais são as fontes, que verifica se aquilo que eu recebi é coerente, tem um embasamento, vale
a pena ser repercutido ou precisa ser retido porque é uma mentira. Então, assim, o papel do cristão também na lucidez de avaliar a comunicação é essencial. E o tema religioso está sendo cada vez mais aproveitado e manipulado por uma comunicação perigosa. Às vezes tem posições fundamentalistas na leitura da fé cristã que alteram o papel e a missão do cristão. Então, assim, também sermos religiosos na comunicação significa termos aquela profundidade de quem verifica sempre se aquilo que estou recebendo e dizendo coincide com a transparência do Evangelho. Por isso é importante a gente levar essa informação para quem está em casa. Padre, agradeço a participação do senhor com a gente aqui no Igreja em Saída e por isso a gente sempre reforça o convite, viu, para você que está nos acompanhando, ficar ligadinho no nosso programa, porque aqui a gente leva verdadeiramente a voz, o posicionamento, as principais informações da igreja para você aí de casa. Nosso programa vai chegando ao fim nessa sexta-feira. Desejo a todos um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, mais uma vez, direto do Santuário Nacional de Aparecida. Até lá.